E aí, povo, tudo bom? Jade Tavares aqui para mais um episódio do Repercuta Podcast. É um episódio diferente, dessa vez você viu aí o título. Eu recebo aqui o Guilherme dos Santos. Foi uma grata surpresa, ele ao divulgar o seu livro, que eu vou falar um pouco mais na frente, e vocês vão ter detalhes. O Guilherme fez contato comigo através do Instagram, ele entrou em contato e eu de cara me interessei, sou muito curioso, né, pra saber, pra estudar mesmo, no estudo da coisa, e rapidamente a gente trocou essa ideia e marcamos esse bate-papo que você confere agora. O Guilherme dos Santos é natural lá de São Paulo, começou a tocar ainda aos 11 anos e tem uma carreira pautada na educação, ele que também é pedagogo, é percussionista da Orquestra Joseense, pós-graduado em Educação Musical, no curso de bateria, entre outras atividades que eu vou deixar o próprio Guilherme falar um pouco. Mas um grande chamariz desse episódio é o livro dele, o livro que ele finalizou em 2023, para você que está lá na frente ouvindo esse episódio, o Ritmos Africanos do Malawi para bateria e tambores verticais. Essa obra do Guilherme dos Santos já está disponível e nesse bate-papo aqui a gente vai falar um pouco da confecção mesmo, de como ele concebeu esse livro, desde o início, as primeiras experiências, até montar o livro que a gente tem em mãos hoje. Até agradecer também ao Guilherme por ter cedido para mim uma versão, né? Então foi muito massa a leitura e também foi muito massa esse bate-papo. Espero que tu curta, tenho certeza que vai curtir. E vamos embora para esse episódio 97 do Repercuta Podcast. Vamos aprender um pouco sobre os ritmos africanos, aliás, mais especificamente sobre a percussão do Malawi. Vamos embora. Repercuta. Vamos lá, Guilherme, bem-vindo ao Repercuta Podcast, meu velho. É prazer te receber aqui. Um dos focos também do Repercuta que eu curto muito, eu sou muito curioso, essa parte de pesquisa, enfim, produção acadêmica, produção de livros e tudo. E fico feliz que a página lá no Instagram, para quem ainda não segue também, o Repercuta Podcast, é onde eu faço os contatos, é o grande mapa, assim, onde eu vejo o que a galera tá produzindo. E feliz de ter te conhecido por lá, velho. E agora a gente está aqui para conversar um pouco da tua trajetória e também do teu livro, né? O Ritmos Africanos do Malawi para bateria e tambores verticais. Bem-vindo, Guilherme. Se apresenta aí para a galera, velho. Muito obrigado pelo contato e pela oportunidade. Aí a gente hoje vai bater um papo super interessante aí sobre música africana, né? Então, eu sou o Guilherme, eu sou músico e pesquisador. Eu moro aqui em São José dos Campos, São Paulo. E agora, em 2023, eu lancei esse meu livro aí, que você já apresentou, né? E que está tendo uma repercussão bem interessante, bem bacana, assim, pelo público, né? Até mesmo pela relevância do estudo e aquilo que está inserido dentro da nossa cultura, né? Que é a África, né? A nossa ancestralidade e as nossas raízes culturais, né? Uma delas, né? Vamos falar um pouco antes de chegar no livro, claro. Mas conhecer um pouco da tua trajetória, velho. Quando é que tu começou a tocar? Por que bateria, né? Eu fico brincando com todo mundo que eu convido assim. Como é que tu escolheu carregar tanto peso na vida? Carrega tanto peso. Enfim, como é que começou a tua história com os tambores lá atrás, meu irmão? Fala um pouco disso aí. É uma coisa que quando me perguntam, eu falo que é uma vocação, né? A gente nasce com isso, né? Então, já desde muito criança eu tinha consciência disso, eu sempre quis, né? Eu quero ser músico, eu já via bateria, eu já ficava, né? Aqueles tambores já me chamavam muito a atenção, né? E aí, com 11 anos, eu tive a oportunidade de ganhar um instrumento e fazendo aulas com professores particulares, aí eu comecei a me desenvolver, né? Aí, depois, um pouco mais para frente, ali na adolescência, eu tive contato com o Projeto Guri, que é um importante programa que a gente tem aqui no estado de São Paulo, né? A gente tem aulas gratuitas aí para crianças e jovens. E ali eu fiquei um tempo de 2 anos, né? Porque com 18 anos eu já saí do Guri e entrei no Conservatório de Tatuí, né? Então foi uma sucessão assim de estudo e aperfeiçoamento que dentro dessas etapas assim eu fui avançando, né? E aí em 2009 eu entro no Conservatório de Tatuí e ali eu começo a estudar e pensar realmente ali como profissional e carreira, apesar de já estar tocando ali com colegas, amigos, assim, na noite, né? Mas
a partir dali mesmo que já me direcionou para essa profissionalização, né? Interessante tu falar isso, eu lembrei, assim que a gente estava conversando também, eu estava fazendo um pequeno roteiro para a gente trocar essa ideia, e tu falou do Projeto Guri. Recentemente, um dos convidados que passou por aqui, o Darcy Marola, também foi professor de lá, também citou o projeto, a importância do Projeto Guri, né, para a inclusão mesmo, né, enfim, assim, a importância social mesmo do projeto. É um projeto sociocultural, então ele abarca todos esses aspectos musicais de formação, mas também o social, né? De valorização do ser humano e pensar mesmo no desenvolvimento da pessoa, integral da pessoa. Fundamental. Guilherme, antes da gente entrar no lado pesquisador, porque assim, muita gente entra no conservatório muitas vezes é focado em tocar, né? Em acompanhar artistas, em montar bandas, né? O que a gente fala de Né? performance. Isso. E como é que é, assim, como é que veio essa veia para tu? Tu chegou também a acompanhar artistas na noite, tocando, como é que foi? Eu tinha uns amigos, assim, então a gente tocava na noite, eu tive essa escola de banda de baile, né, tocar carnaval, então tudo isso agrega no nosso currículo, né. E aí dentro do conservatório também a gente tem dessas experiências com diferentes formações, né, big band, trio, quarteto, isso soma também. Aí um pouco mais para frente aí eu fui tendo contato com o pessoal, até montei grupos de música brasileira e jazz, que também ajuda para o nosso desenvolvimento. Então, assim, esse trabalho meu com música abarca um pouquinho de cada coisa, né? A gente é versátil, né, no nosso trabalho musical. Me diz uma coisa, na tua trajetória, como é que tu chegou nesse tema dos tambores, da percussão do Malawi e na percussão africana mesmo, né? Enfim, é a mãe de todas, né? É a mãe de todos nós, a percussão, né? E vinda da África. Mas como é que tu especializou nisso, assim, velho? Assim, como é que veio o teu insight, assim, para o lado da percussão do Malawi? Enfim, até se tornar o que se tornou o livro hoje. Bom, já no conservatório ou dentro mesmo da nossa cultura, a gente já tem contato com o samba, né? O baião, e aí a gente começa a estudar, a gente vai conhecer os ritmos nordestinos, né? A gente tem o frevo, tem maracá, e a gente fica encantado com isso, com essa riqueza cultural, né? E aí em 2014 eu vim morar aqui em São José dos Campos, e aqui é uma região muito rica em cultura tradicional, então aqui a gente tem o jongo, tem as congadas, a gente tem caiumba, que a gente chama de samba de ubigada, né? E isso tudo está atrelado com a cultura africana, né? E isso já foi um ponto assim que já me despertou uma curiosidade de buscar as informações mais a fundo, né? E aí, em 2017 eu participei de um programa de intercâmbio que se chama MOVE, Musicians Organizer Volunteer Exchange, que é um programa de intercâmbio para jovens músicos. Então eu fui para a Noruega e lá na Noruega eu fiquei estudando numa escola de artes lá e dentro desse programa a gente tinha brasileiro, tinha norueguês, moçambicano e os malauianos. E foi ali que foi essa primeira vez que eu tive contato com o Malawi, conhecer o que era o Malawi, né? Em 2017, nesse programa. E aí, convivendo com eles ali, eu voltei no mesmo ano para São José e a gente, na minha cidade, a gente começou a receber esse mesmo programa, né? Então, eu ficava meio que responsável pela apresentação do projeto dentro do Guri também, né? E dar esse apoio para eles, né, se adaptarem na cidade, na cultura brasileira, né. E aí vendo ali eu falei, pô, tem uma coisa muito interessante, né, o Malawi, cultura tradicional com o Brasil, né, e ao mesmo tempo fazendo essa ligação com os povos bantus, né, do Malawi. O grupo etnolinguístico Banto é uma família de línguas que abrange mais de 400 variantes, todas derivadas de uma mesma língua ancestral chamada Proto-Banto. E a gente tem essa diáspora no Brasil e que se deu principalmente no século XIX aqui no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, então, abrange aqui parte do estado de São Paulo e uma região do sul fluminense do Rio de Janeiro. Então, a gente teve ali no período colonial, nessa diáspora, que eles vieram numa condição de mão de obra escrava trabalhar nas fazendas de café. Eu falei, bom, Malawi e Brasil é uma aproximação, assim, né, Tudo a ver, familiar. velho. Muito próximo. E estando envolvido, assim, com essas manifestações que nem eu citei anteriormente, o jongo, congada, eu falei, bom, eu preciso agora buscar mais informações, mas agora eu vou partir para o quê? Para a raiz mesmo, né, para ancestralidade diretamente africana. E eles têm essa concepção de tradição oral, então a gente não tem nada escrito, nada documentado, né?
Então a gente aprende de que maneira? Observando, imitando e desenvolvendo. E aí eu tenho, por ser pedagogo de formação também, eu sempre tive essa preocupação com o processo de ensino-aprendizagem, né, material didático. Aí eu pensei comigo mesmo, bom, nada melhor do que unir o útil ao agradável, né? Pega um sistema de tradição oral, onde somente eu tenho essas informações, porque eu estou em contato direto com esse pessoal, e eu vou registrar isso, né, como uma obra e vou disponibilizar isso, né, tornar esse material acessível, porque se a gente não tem esse livro, a única oportunidade de a gente conhecer essas informações e ter essas informações, né, é através do convívio com eles, né, e a gente não tem, né, é difícil, né, ou você vai para o Malawi, ou por uma questão assim do destino, você conhece alguém do Malawi e você convive com essa pessoa. Do contrário, né? Uma curiosidade, Guilherme, tu já demonstrou aí a proximidade, né, da cultura dos dois países. Eu fiquei espantado em tu dizer que tu não encontrou nenhum registro, não encontrou nada de registro. Uma das coisas assim que depois lá no processo, lá na frente de metodologia, né, eu tive uma dificuldade por conta ali da escassez de materiais, né, e até mesmo gravações, né, porque a gente sabe que o país, o Malawi, tem condições socioeconômicas precárias, assim, né, e dificilmente tem acesso à internet como a gente tem, né, a celular para estar gravando e postando em redes sociais e em YouTube, né? Então isso dificulta. Aí o que eu consegui? Convivendo de 2017 a 2020 com os músicos, aí eu fui escrevendo, né? Transcrevendo, e aí depois eu trouxe, né, parâmetros científicos para dar um rigor e também dar mais credibilidade ao trabalho, né? Para não ser uma coisa assim rasa, ou assim, ficar um trabalho, isso aí é uma falácia, né? Uma invenção dele. Não, tem parâmetros nesse trabalho, né? No contato com esses músicos, foi a receptividade deles foi boa, assim, houve boa vontade, ou tinha até coisas que eles também não conseguiram, sabe? Tipo, as dificuldades que tu encontrou e, assim, aquelas camadas de dificuldades, né? Assim, como é que foi a recepção deles? Bom, como o Malau é um país diverso, né, eles têm a língua inglesa como uma língua nacional, embora não oficial, né? Então, às vezes alguns vinham, eles tinham até mesmo uma dificuldade de falar inglês, mas no dia a dia ali a gente ia superando isso, né? E muitas vezes eles falavam essas coisas que eu não tinha base de referência de material, eu falava, onde que eu vou buscar isso, né? Será que ele está falando tem uma veracidade e tal, aí rola todo esse trabalho de pesquisa. Mas acho que a grande dificuldade mesmo foi encontrar materiais para poder realmente me embasar, né? Mas aí no dia a dia, convivendo com eles ali, a gente foi superando, eu acho que deu certo. E por ser um pessoal jovem, né, assim, pessoal envolvido com música, artes, então a galera já é mais progressista, né? O pessoal já tem aquela força de vontade de fazer as coisas, vamos fazer acontecer. Eu tô vindo num programa de intercâmbio, eu quero vivenciar tudo isso, experimentar coisas diferentes. Então acho que deu certo. Então acho que os pontos positivos aí superam esses pequenos detalhes aí de dificuldades, né? Muito bom, tu falou de fazer os elogios de verdade, porque o livro, a gente vai falar mais na frente, na minha opinião, ele é acessível, velho, e ao mesmo tempo não tem isso que você falou, ele não cai nessa coisa da falácia, sabe? Ele consegue trazer os aspectos históricos também, que eu acho que muitas vezes faltam em muitos livros, de ir logo pra prática, assim. Mostrar como é que se toca e pronto, e não se mostra o contexto histórico para se chegar naquela levada, para cada rudimento, para cada levada daquela, e tu conseguiu equilibrar isso muito bem. Eu queria saber de tu falou aí que foi entre 2017 e 2020, né, que tu participou do Move. Em que momento tu percebeu, tipo assim, isso aqui dá um livro? Ou já era desde o início uma pretensão? Porque acho que tu foi construindo aos poucos, né? E depois tu foi vendo, pô, isso aqui tem um livro aqui, velho, eu vou gestar um livro pro mundo. O primeiro projeto que eu criei chamava Guri International Band, que era uma banda com esses intercambistas, né, onde a gente explorava um repertório artístico da cultura deles, né? Então a gente apresentava música do Brasil, do Malau, Noruega e Moçambique. E a gente foi construindo esse projeto, foi bem legal. E em 2019 a gente até ganhou um patrocínio da Visa Cartões, a gente gravou nosso DVD ao vivo, né? Foi bem. E ali dentro, né, eu falo que o livro ele foi uma extensão, né? Porque aí eu absorvendo esse repertório, né, me identificando ali mais com o pessoal do Malau, me adaptando
ao que eles falavam, que eu ia aprendendo, né? Eu falei, bom, acho que a partir de agora aqui eu posso catalogar isso, criar um material sistematizado, né? Para poder contar a história deles, né? Eu falo que, até no livro eu coloco, eu sou um intermediário, né? Eu não sou descendente, né? Não sou afro-brasileiro, nem mesmo tenho um grau de parentesco com ninguém desses grupos étnicos, mas como um pesquisador, né? Com todo o respeito e dedicação, eu quero falar dessa cultura, jogar para o mundo e tornar acessível esse material, né? Às vezes que nem eles tem essa vontade, né? Ou quem está envolvido lá dentro não quer falar sobre isso, né? Mas eu senti essa necessidade e tá envolvido de um projeto sociocultural com ensino coletivo de música, né? Dentro da ativa de educação musical, falei, bom, esse é um bom material. A gente tem uma lei brasileira também, né? Que é a 10.639 de 2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira no ensino regular. Eu falei, pronto, e o material vai dialogar com isso e vamos explorar a cultura, né, a nossa ancestralidade através do livro. A gente falou um pouco aí, tu falou um pouco das dificuldades, né? A questão de não ter registros, não ter encontrado os registros, ter que correr mesmo para a questão da oralidade. Te perguntar se tu tem alguma surpresa no meio do caminho, sabe? Algo que tenha sido, assim, revelador para você, sabe? Porque no meio das pesquisas eu passo por isso também, quando estou pesquisando até roteiros para o podcast mesmo aqui por Repercuta, muitas vezes, eu estou na época da faculdade mesmo. E aí eu ia com um objetivo e na jornada eu encontrava outras coisas, assim, sabe? Que eu digo, porra, isso aqui eu vou guardar, vou fazer um conteúdo específico disso aqui. É como uma viagem, né? Que você tá indo para um destino e no meio do caminho você encontra outras coisas, assim. Isso aconteceu contigo na produção do livro? Eu acho que sim, porque como eu falei, até de anterior a 2017, eu tinha poucas informações, até porque eu não tinha aprofundado estudo sobre o grupo etnolinguístico Banto, né? E depois que eu comecei a estudar, eu falei, pô, que coincidência, eu tô aqui numa região, né, que durante o século XIX a gente tem essa diáspora, né? Eu falo, todas essas informações que eles trouxeram de lá e depois foi se adaptando e foi se transformando aqui, né? Tudo isso é muito curioso, né? Até porque a gente, que nem eu estudo ritmos afro-brasileiros, né? E às vezes a gente vê um ritmo lá e fala, bom, mas como será que era anteriormente a isso? Será que era praticado da mesma forma na África, por exemplo, né? Ou em outras regiões? E tudo isso foi criando conexões, né? E até mesmo que como esse é um livro que eu quis realmente abordar agora, nesse momento, o Malawi, eu falei, bom, eu vou abordar o Malawi, mas se a gente pegar depois aí, quem estiver ouvindo esse bate-papo, adquirir o livro e depois quiser futuramente aí fazer pesquisa, pode partir para uma análise dos ritmos brasileiros em cima do material, né? Até porque depois tem uma unidade, vou deixar aí um segredinho, aí uma curiosidade aí, que tem uma ligação com os gêneros musicais brasileiros, né? Aquilo que a gente chama de timeline pattern, que o pessoal costuma chamar de clave, né? Que é esse padrão rítmico estável, né, que serve de orientação aos músicos dançarinos e é predominantemente encontrado dentro do Ijexá, propriamente do samba, né? Então o pessoal chama de clave, né? Então eu deixo essa pitada aí de curiosidade para a galera que adquiriu o material, né? Tá pesquisando e fazendo comparações assim com o que a gente tem na música brasileira, né? E aí a gente consegue identificar, bom, provavelmente tem uma herança desse lugar, especificamente desse grupo étnico, né? E por aí vai, né? Eu vou pedir para tu falar um pouco também dos ritmos, Guilherme, sem entregar tudo aqui. Eu quero que a galera leia o livro, velho. Já tá aí na descrição para você que tá ouvindo os contatos do Guilherme. Vale demais a pena. Eu li o livro assim numa tacada que eu nem senti, assim, saí lendo quando fui. E eu quero que tu fale um pouco das divisões, Guilherme. Eu sei que tu dividiu em 4 unidades, né? Que seriam 4 ritmos, exatamente isso. Exato. É isso? Mas eu queria, antes, se pudesse falar um pouco para a galera que não conhece o Malawi, assim, falar um pouco do país, né? O recurso visual do livro, ele é inédito, né? Não tem como. Mas, de forma geral, tipo, onde é que o Malawi se
se localiza e se põe na cultura africana musical, como a gente está num podcast voltado para isso, né? Quando a gente fala de África, a gente já vem à nossa mente assim, alguns países mais conhecidos que são divulgados na mídia e tal, né? Que nem Moçambique, Angola, África do Sul e tal, né? Então, Malau, ele tá escondidinho ali na região leste, né? E ali é um país que tem uma diversidade cultural muito grande. Pelo levantamento que eu fiz, a gente tem 17 diferentes etnias, né? Essas diferentes etnias, todas pertencentes aí ao grupo étnico Banto. E você vê, apesar dessa diversidade étnica que tem, né? Então, cada grupo fala uma língua, tem uma forma de religião, uma cultura, né? Uma forma de se vestir. Então, você tem um caldeirão de diversidades, assim, de pessoas e culturas morando dentro de um mesmo território, né? Acho que isso é surpreendente, né? Muito interessante. E pouco se fala do Malau, mesmo por ser um país pequeno. É um país já que enfrenta dificuldades socioeconômicas. No passado, não muito distante, teve um período de ditadura, assim como a gente teve no país, né? No Brasil também, né? Então são coisas assim que atrapalham e prejudicam a população de alguma forma. Mas é um país assim que muito interessante, muito curioso e a música faz parte aí de todos os aspectos da vida dos povos, né? Então eles acordam cantando, fazendo música. Na colheita faz música, nos funerais fazem músicas, então todos os rituais e cerimônias e festas se tem música, né? Eu quero que tu fale um pouco sobre a organização do livro, que, como eu te disse, tu conseguiu trazer a carga histórica, de contexto histórico, que é importantíssimo. É uma das coisas que mais me chama a atenção numa leitura, é isso, assim, saber de onde veio isso, assim, tipo, onde começou, o porquê que é assim, até para chegar nas tuas mãos e tu tocar, né? E aí tu carrega toda essa história, sem nem perceber, né? Eu achei massa porque tu trouxe esse lado de contexto histórico, até para balizar mesmo, até para respaldar tudo, né? E tu dividiu em 4 unidades. Eu não vou me arriscar aqui a dizer os ritmos, os nomes, que eu vou errar, com certeza. Eu vou deixar contigo, você que é especialista. Explica aí como é que tu escolheu por essa disposição do livro, essa organização, porque ficou muito boa, velho, assim. E lembrando, galera, que o livro também conta com os QR Codes que te levam para vídeos que tem a demonstração do Guilherme, e aí fica muito claro, velho, fica perfeito para você entender. A gente parte dessa perspectiva, porque a gente tem a notação musical ocidental, e para quem às vezes não sabe ler partitura, então ela vai dentro desse princípio de tradição oral, ela vai apreciar ali o material no drive e vai assistir, e ele pode imitar, enfim, explorar essa opção, né? Então, eu dividi esse material em 4 unidades, até porque pelo período foi o que eu consegui assim catalogar e transcrever isso, né? Então a gente tem ali a unidade 1, que é o Guanhança, que é uma dança, né? A gente tem a unidade 2, que é o Ingoma. A gente tem a unidade 3, que é o Mangange. E a unidade 4, que é o Vimbuza, né? Manifestações musicais ali do Malawi. Então, para construir essa obra, eu utilizei uma metodologia etnográfica, né? Que é um estudo descritivo sobre essas manifestações, né? Como a gente está especificamente falando sobre o Malawi, então retrata, obviamente, eles, né? Então, para trazer também reflexões que pudessem amparar esse estudo, então eu utilizei o campo da etnomusicologia, sociologia, antropologia, história, para poder dar todo esse aparato de informações aí. E além disso, eu fiz uma ampla revisão bibliográfica e discográfica, né? Buscando aí informações de autores de referência que pudessem dar esse rigor científico. Aí, dentro dessa perspectiva aí do método etnográfico, convivendo ali com eles, eu apliquei essa pesquisa de campo. Então, eu estou ali com eles, coletando material, essa vivência com eles. Aí, depois eu parti para análise de todo esse conteúdo que eu coletei, né? Fiz a organização, né? E eu escrevi de uma forma bem simplificada, né? Apesar de eu não ser um cara experiente na escrita, que é uma coisa assim, demanda realmente uma prática, né? E acho que eu não teria tantos recursos para escrever algo tão acadêmico assim, e talvez também nem seria interessante. Uma linguagem simples que alcance todo mundo e deixe todo mundo bem informado, né?
E além disso, a gente tem a produção, aí eu fiz a tradução também, né? Então é um livro bilíngue para a língua inglesa, porque aí pode abranger também o público fora do Brasil, incluindo o pessoal lá do Malawi, né? Também dando acessibilidade para eles. Aí eu já falei dessa transcrição musical, né? E aí eu fiz a gravação que vai ali de apoio audiovisual para essas partituras. E aí, por último, a última etapa, aí vem a publicação do livro físico. Então, assim, é uma autopublicação que eu mesmo fiz todo o trabalho ali de texto, de organização, e aí depois eu mandei para um colega aqui, que é especialista em diagramação nacional, se estiver ouvindo depois aí é o Marcelo, e aí ele fez toda essa organização ali, a arte, né? É o que a gente fala de diagramação, que essa parte textual ali organizada dentro do livro com as ilustrações. E a capa do material, né, para quem depois adquirir, é um tecido lá mesmo do Malawi, que chama chitenge, é um tecido tradicional. Que quando eu vi essa foto que mandaram para mim, um dos colegas meu, o Darius, que era o percussionista lá do Malawi, ele me mandou essa foto e falei, nossa, essa foto vai estampar a capa do meu livro. É interessante, você conseguiu ali visualizar, Jed? E aí tem tipo uns vasos, assim, parece uns tambores nesse desenho étnico. Eu falei, pô, tem tudo a ver sim, tô olhando pra ele agora. do meu livro, então vai estampar. E aí eu lembro que eu tava com uma pessoa e a pessoa disse logo de cara, assim, eu mostrei quando você me mandou a versão digital, né? E aí eu tava acompanhado, eu mostrei assim, a pessoa disse logo de cara assim, que capa bonita danada. Logo de cara, né? E aí dá esse destaque também pro material, né? E aí o Marcelo conseguiu organizar, fez toda a arte ali com aquelas letras ali étnicas. Nossa, ficou lindo. A hora que eu vi o material, eu falei, nossa, não é porque é meu, não, mas é muito legal, cara. É muito legal. Eu imaginei logo uma camisa, velho. Eu digo, caramba, eu usaria a camisa do livro. Então, De cara. e eu tenho massa, uma achei foda. parceira aqui que ela é empreendedora, ela é negra e ela trabalha com roupas étnicas. Logo, logo eu vou falar pra ela, eu vou te mandar aquela foto lá, você faz uma roupa com. Já imaginou um combo, principalmente o pessoal que é mais do movimento negro mesmo, né? Sim. Imaginou um combo assim junto? Muito bonito. São aquelas coisas que a gente fala, vai fazendo os combos aí e vai adicionando produtos aí no decorrer aí do trabalho. Uma outra coisa que me chamou a atenção, Guilherme, sem querer entrar em todos os detalhes do livro, é claro que o objetivo aqui é divulgar a tua produção, nos aproximar de você também, conhecer, né, mais de perto, porque são pessoas que estão por trás das obras, né? Então, no fim das contas, eu estou me aproximando da pessoa Guilherme, né? Na verdade. Mas achei massa também que na disposição do livro, tu também discriminou bem como cada ritmo desse, um é vinculado à guerra, né? O outro é vinculado à dança, à celebração. Isso é muito massa, porque eu lendo, eu já fiquei imaginando o contexto da coisa, sabe? E eu acho que até, por exemplo, se você quiser reproduzir aquele ritmo que tu exemplificou, você toca esse ritmo interpretando aquela situação, aquele contexto de guerra, o contexto de festa. Muito importante isso também, para você tocar com aquele sentimento, sabe? Com aquele feeling correspondente, né? Aquele ritual ali. A gente precisa entender, né? Da onde vem, para onde vai, né? A musicologia do século XIX era o contrário, né? Eles pensavam a música separado do compositor, do contexto, né? E aí, a partir da segunda metade do século XX, a gente tem aí essa criação dessa disciplina etnomusicologia, que aí se começa a pensar mesmo nos grupos, nas pessoas que fazem parte também dessa música, né? Porque o que é a música? É um fenômeno da produção humana, né? A música, ela não nasce do nada, assim, né? Ela tem alguém por trás ali, tem uma massa, uma criação de pessoas, né? Um grupo cultural que desenvolve aquilo. Por isso que a gente tem que ter essas informações, e não somente música por si só, né? Guilherme, para falar um pouco sobre a própria produção dos vídeos, na adaptação, é até óbvio essa pergunta, acredito que tenha sido assim. Nos vídeos, exemplificando, tu toca os tambores verticais, que tu pode descrever quais são, e também tem a parte da bateria. Acredito que tu tenha priorizado nessa hierarquia primeiro, eu fiquei curioso de saber também, o que é que tu priorizou nessa hierarquia? Primeiro os tambores verticais e depois tu construiu a parte da bateria, digamos, aliás, construiu não, adaptou para a bateria, ou foi algo que foi
em paralelo, assim? Como é que aconteceu isso pra tu? Então, a gente sabe que até nos ritmos brasileiros o que manda são os tambores, né? É a origem ali, a tradição, né? E a bateria, até mesmo por ser um instrumento mais moderno, né? A partir do século XX, ela entra um pouco depois, né? Dentro da nossa cultura, né? Isso se expandiu globalmente, né? Então, eu não pensei assim, porque a maioria dos músicos que vinham, né? Eles tinham essa concepção da tradição, mas a maioria já tocava bateria, né? Falei, bom, então acho que eu vou fazer essa junção, né? Escrever um material que eu possa abordar tanto os tambores, né, a bateria, porque dentro da nossa linha de atuação, parece que a bateria tá fora dos instrumentos de percussão, mas não, né? Não é algo à parte, tá tudo junto ali, faz parte da família. E é como eu disse, né? Unir o útil ao agradável. Então o material consolide um pouco dos tambores, né? E também a bateria, fica mais completo, né? Porque a maioria dos livros que a gente encontra por aí, ou só é bateria ou só é tambor. Eu falei, não, vou fazer algo que contemple um pouco dos dois, porque aí acho que fica mais completo, né? Algo organizado em um livro e abordando esses dois aspectos. E essa nomenclatura tambores verticais, porque realmente são aqueles tambores cilíndricos, né? Assim como a gente tem a conga, atabaque, né? A gente sempre toca ele de forma, com as mãos, sempre de forma inclinada, assim, na vertical. Então, por isso que eu denominei de tambores verticais. Alguns chamam de tambor de mão, só que eu acho meio estranho falar tambor de mão, porque, sei lá, qualquer tambor você pode pegar ele com a mão, assim, né? Então tem essa nomenclatura, assim, até para deixar um pouco mais acadêmico também, né? E então no Malau a gente tem essa tradição desses tambores cilíndricos, né? Que são troncos de madeira escavado, né? E aí ele tem aquela pele de animal esticada, presos com pregos e pinos, né? Diferente do industrial que a gente tem hoje, ali com canoa, com os parafusos de afinação, né? E é interessante que para fazer a afinação dele a gente sempre precisa do fogo, né? Porque quanto mais perto do fogo e quente fica a pele, ela tem a tendência de expandir e esticar, né? Então tem essa questão também de estar dentro de uma tradição que não dá para você fazer fogo em qualquer lugar, né? Ou você faz uma fogueira no espaço aberto ou você tem um aquecedor térmico ali e tal, né? Então contextualizando um pouco sobre o tambores, seriam isso. E que a gente tem também na tradição brasileira, sempre seguindo esse padrão de afinação, que é o tambor grave, médio e agudo. E aí ele pode variar de quantidade de instrumentos, né? De acordo ali com a manifestação, os praticantes. Mas ele tem, assim, esse padrão, né? Que a gente tem no maracatu também, a gente no samba, nas escolas de samba, né? O tambor grave, médio e agudo. Tem dentro das manifestações musicais de afro-religiosas, né? Candomblé, Umbanda, né, que é Pilé. Então sempre tem esse padrão e que isso vem de África mesmo, né? Vem de lá. E a bateria já é um instrumento mais versátil que tá aí tá na mídia, todo mundo conhece. E no Malawi também, né, por ser um instrumento caro e tem dificuldades com importações, então assim, eu tenho poucos registros de quando a gente tem essa catalogação ali da entrada e a partir de que momento o instrumento começa a ser disseminado no repertório. Então eu coloquei que em 2013, né, com a criação dessa academia de música lá no Malawi chamada Music Crossroads, a gente tem ali esse instrumento inserido em cursos, né, sistematizados no ensino-aprendizagem e também os músicos utilizando o instrumento, né, no repertório. Guilherme, na adaptação para a bateria, fiquei curioso de saber, fiquei pensando assim antes da gente iniciar a conversa, nos dias que a gente combinou de estar aqui junto, fiquei pensando, será que de repente ele teve eu não digo nenhum problema, mas alguma correção, uma coisa no caminho, na adaptação para a bateria? Isso para mim não foi difícil, porque a gente já faz dentro do nosso contexto afro-brasileiro, né? Então a gente tem esses padrões de afinação grave, médio, agudo, e de alguma forma a gente adapta isso na bateria, ou até mesmo a inclusão de outros instrumentos. E o que foi legal, porque eu vi os músicos tocando. Então, por exemplo, o guanhança, que é uma dança. Aí o cara já tocava batera e eu via ele tocando batera. Eu ia lá, transcrevia, bom, é isso que o cara faz. Aí depois eu pedia para eles tocarem separadamente os tambores, né? Dentro de uma concepção de tradição. Como que você toca essa manifestação, né? Essa mesma que você
esse mesmo gênero que você tocou na bateria. Aí ele tocava, falava, legal, aí eu escrevia e fazia uma comparação. Bom, acho que o que ele tá fazendo ali na bateria, ele tá pegando alguma voz, algum desenho rítmico melódico ali, e interpretando isso na bateria. Então eu fazia essas comparações e na verdade é o que já acontece com a música brasileira. A gente tem a célula do tamborim, geralmente você pode usar no timbal, né? Ou no prato de condução, e aí você pode brincar com variações também na mão esquerda, na caixa, né? O pé fazendo o surdo ali, tum, 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 aquele ostinato. Então você vai imitando, pegando essas coisas que acontecem no contexto tradicional e faz uma adaptação ali para outro instrumento, mas assim, não perdendo a identidade, né, do que é na prática que se faz aquilo, né? Você falando isso, eu lembrei, não vou lembrar do número do episódio, mas um dos episódios mais legais também de ter feito, aliás, todos os episódios é legal de estar gravando aqui, como te falei em off, é viciante essa coisa do podcast, o episódio que eu gravei com o Diego Zangado, que é lá do Rio de Janeiro, ele é autor do livro Samba de Bateria. Então isso que você está dizendo, tem tudo lá no livro também, eu tenho um livro aqui também, e tem todas essas adaptações, assim, do tamborim pra cá, tipo a aro da caixa, bem detalhado também, sabe? E é exemplo do que tu usou também aqui no teu livro. Com relação a aproximações dos ritmos do Malawi com os brasileiros, a gente encontraria em quais manifestações brasileiras, Guilherme? Então, que assim, como eu falei, eu não tive um tempo assim de fazer um trabalho paralelo para ir buscar fundo, o que eu tenho no meu livro que já acontece. Mas assim, superficialmente, dentro de uma unidade que eu falei, eu quero dar essa surpresinha aí pro público, sim. mas tem uma manifestação que acontece, né, dentro da cultura afro-brasileira que tem ali a mesma célula, né? Isso que a gente pode chamar célula. E às vezes até mesmo tem variações dentro dessa célula, mas que a gente percebe que tem uma matriz, vem de algum lugar, isso que a matriz ali é africana. E que ao longo do tempo ali ela pode ter sofrido mudanças, né, adaptações, mas a gente consegue fazer mesmo traçar uma linha histórica, assim, tem uma ligação aqui com um grupo étnico banto, assim, né, que eles também, lá no contexto dele, eles tocam, e isso de alguma forma atravessou o Atlântico e veio para cá e se manteve, né. Guilherme, a gente já tá quase chegando ao final do nosso papo aqui, espero que tu tenha curtido. Pra mim, velho, foi uma surpresa agradável, no meio dessa loucura que tá sendo essa temporada do Repercuta, um episódio em cima do outro, uma ideia em cima da outra, pipocando, e ter tido esse contato contigo é muito bom, velho, e que fica pra frente, na verdade, agora é só o começo. Vou perguntar uma coisa que eu fiquei curioso, pensando, até agora, como é que foi a recepção do pessoal de lá com o livro, sabe? Em ver a cultura deles retratada ali, né? Enfim, detalhada, o microscópio ali em cima. Que foi o que tu fez, velho? Eu tenho nas minhas redes sociais o pessoal que veio aqui, assim, eles sempre estão olhando, curtindo e tal, e perguntando, olha, você tá trabalhando aí, você tá sendo um malauiano aí no Brasil, né? Você tá divulgando a nossa cultura, né? É por questões também de comunicação, né? Eles têm dificuldade assim, com a internet, então às vezes a gente consegue alcançar um público maior, né? Eu até tentei entrar em contato até com a embaixada do Malawi aqui no Brasil, eu segui porque eu ia falar para eles, eu escrevi um livro aqui da cultura de vocês e eu quero ser esse intermediário para contar a história, né? E então até agora eu não tive sucesso, mas enfim, como é um trabalho recentemente que eu lancei agora em maio, né? Então, vamos dar tempo ao tempo aí para poder chegar essas informações a essas pessoas. Mas, assim, em relação a nível Brasil, nacional, o público já adquiriu, já tem livros aí em alguns estados, tem até um livro no exterior já, também fiquei bem feliz. Bom, aqui o estado de São Paulo, porque está mais próximo, aqui já está espalhado por todo o estado, capital, já tem no Rio, já tem em Minas. Tem um querido amigo lá na Paraíba, que é o baterista do Chico César, Gledson Meira, baterista do Chico César. Ele adquiriu eu fiquei bem feliz, ele é bem conhecido aí no cenário musical do Nordeste. Teve um que foi pro Amazonas, né? E aí aquele batera também bem conhecido aí das redes sociais, o Isaac Jamba,
Ele pegou e levou Sim, exato. para os Estados Unidos também. Fiquei bem contente. Espero que ele replique esse material lá fora, lá e a galera também possa conhecer. Massa, Guilherme, eu vou querer saber de tu, quero saber de tu os teus planos futuros. Tu falou que o livro tá recém-lançado, né? A gente tá gravando esse episódio para quem tá no futuro, que eu sempre digo isso, a gente tá conversando com quem tá no futuro, né? A gente tá viajando no tempo. Esse episódio tá sendo gravado em agosto de 23, e ele tá sendo veiculado em setembro de 23, mas o livro do Guilherme foi lançado em maio de 23. Eu vou querer saber os teus planos futuros, sim, Guilherme, apesar de estar bem recente, né? Mas eu não posso deixar passar porque na leitura do livro isso me veio na cabeça, velho. Tu dividiu ele em 4 unidades, tem os 4 ritmos, né? E fico pensando naquela coisa que a gente sempre estuda, né? Desde o início, quando se interessa por música, é que cultura ela não é estática, né? E, tipo, ela Não. tá em constante movimento. Tu teve algum insight de aplicação desses ritmos em outras coisas, digamos, de já termos dissidências hoje e que possa de repente gerar um segundo livro? Eu fiquei pensando nisso, eu digo, pô, se de repente tá mudando, tá sendo sincrético ali, tá se misturando com outras coisas, de repente outras manifestações apareçam, né? E aí fica de repente um chamariz para um segundo livro. Desdobramentos, é essa a palavra, achei a palavra, desdobramento. Eu acho que de alguma forma nós somos ambiciosos e eu sou ambicioso, né? É por conta desse período curto, a gente teve a pandemia, né, que prejudicou muito as atividades aí o pessoal acabou, todo mundo indo embora e o programa acabou aqui na cidade, né? Mas se eu tivesse tido a oportunidade de ter catalogado mais manifestações, de ter tido mais informações, é claro, o livro seria mais amplo, né? Mas como eu não tive acesso a essas informações, então o que eu penso a longo prazo, de tentar ir para o Malawi, para coletar mais informações, né? E publicar aí um segundo e tal, né? Mas o que eu quero também é que as pessoas dar o pontapé inicial, né, desse projeto de estar falando do Malawi e estar promovendo um material. Eu não vou dizer inédito, porque pode ser que alguém tenha feito alguma coisa e a gente não tem acesso, né? É tendencioso falar isso, né? Mas é um material exclusivo, né? E que eu quero que ele também seja referência, inspiração para outras pessoas aí que queiram, que vão adquirir, vão se inspirar e vão fazer pesquisa, né? Mesmo dando uma sequência nesse material ou com relação a outras culturas, né? Outros gêneros musicais. Mas a intenção realmente é alguém adquirir esse livro aqui e fazer um estudo comparativo com música brasileira. Pô, eu ficaria muito feliz e honrado com ter meu nome assim citado numa pesquisa como referência. Nossa, isso vai engrandecer muito. Aí a gente fica com aquele nosso ego assim, pô, que legal, né? Acho que é o que a gente espera, né? Tu tem Então que é idade, isso. Guilherme? Eu tenho 31 anos. A gente é contemporâneo, sou mais velho que você ainda. Eu tô com 33. Ah, A gente é legal, da mas mesma estamos dentro dessa mesma. geração. Exatamente. Então acho que é isso. E fazer. Quero que meu nome aí fique aí na eternidade, aí, assim como esse nosso bate-papo aqui. E que as pessoas, enfim, se inspirem e que fique aí para a humanidade acessar isso, né? De alguma forma. É informação, é conhecimento, ciência, educação, né? Tudo que a humanidade precisa, né? Importantíssimo. Guilherme, antes do recado final, eu queria que tu deixasse, inclusive, teus planos futuros para além também do livro, né? A gente já falou bastante. E mais uma vez, galera, o livro do Guilherme dos Santos, Ritmos Africanos do Malawi para bateria e tambores verticais. Os teus planos futuros, Guilherme, com o livro tu já falou, mas para além dele, tu segue tocando? Como é que tem sido a tua rotina como músico? Enfim, como é que tá os teus projetos futuros para além do livro também, se quiser falar sobre isso? Eu posso falar rapidamente. Eu tenho um power trio que a gente explora também repertório de música brasileira e jazz, então isso de alguma forma já está também dentro de mim, isso, né? Uma coisa que eu gosto e sempre vou fazer, né? Eu estou estudando também percussão orquestral, né? Eu sou percussionista aqui da orquestra da cidade, que se chama Orquestra Joseense, né? Que é uma outra escola também, de repertório e realmente as técnicas mentais e demandam realmente dedicação e estudo. Eu fico admirado, né? De ver o pessoal tocar com alto nível, assim, instrumentos de teclados, né? Os tímpanos, é uma coisa que também faz parte aí da família de percussão.
E eu penso isso, é continuar trabalhando com música. Eu estou no projeto Guri também como supervisor educacional, então eu tenho uma equipe bem legal de educadores, que é um trabalho bem interessante de formação musical. E é isso, enquanto eu puder ter oportunidade de trabalhar com música, é isso que eu quero. Massa, esse foi Guilherme dos Santos em mais um episódio do Repercuta Podcast. Guilherme, deixa o teu contato, deixa também onde fica disponível, acho que com você mesmo a pessoa pode adquirir o livro, né, velho? E te parabenizar, velho, te agradecer, né, por esse papo. Como tu falou, vai ficar eternizado, vai ficar registrado para sempre aí, mais uma vítima minha do Repercuta aqui, como eu brinquei em off. Fico satisfeito demais, velho, em me aproximar de mais pessoas que curtem o mesmo que eu curto, e eu aprendo muito, velho, a cada episódio eu aprendo bastante, e te parabenizar também pelo livro, pela jornada, que eu acredito que tenha sido muito gratificante para tu, e pela responsabilidade também com o conteúdo, velho, em saber da importância daquilo ali que estava nas tuas mãos, e tu conseguir fazer o melhor possível, assim, e como tu falou, contribuir para a sociedade, no fim das contas. É isso. Muito obrigado, velho, pela presença, e deixa os contatos aí para a galera que quiser o livro. Eu que agradeço, Jade, a oportunidade aí. Então, quanto mais a gente tiver esses canais aqui, ajuda, né? Para até mesmo poder contar a história sobre esse material, porque a gente publica, né? E às vezes fica ali engavetado, não se divulga, né? A gente perde essa oportunidade. Então, estando aqui no programa, é uma satisfação. Então, pessoal, adquirem já o meu livro, que é o Ritmos Africanos do Malawi para Bateria e Tambores Verticais. Eu também estou vendendo meus agregados, né, por conta de que agora eu consigo trabalhar com esse material. Então, se alguém tiver interesse aí em oficinas, palestras, masterclass, estou aí disponível. É só entrar em contato comigo pelo Instagram, que é o @guisandrums, e também pelo telefone 12 99716-2198. Aí eu vou pro Brasil e pro exterior aí falar sobre esse material, para quem quer capacitação de equipe de educadores, professores. Então eu tô atendendo todo esse público, incluindo aí os músicos sionistas.